adulto tem muito medo de tempestade e ele também comunica, meu Deus, que medo, vamos correr, vamos lá, vamos... E gera uma ansiedade ou gera um ambiente ansiogênico, para aquela criança, ela entende, é o fim. Então eu preciso mostrar para ela, ó, se você quebrar o limite, isso pode acontecer. Se ela insistir, você precisa de alguma maneira também protegê-la. Ela não pode insistir em ficar numa janela onde ela tem um risco de morte. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra. E se você nos assiste pelo Spotify, não esqueça de compartilhar com os teus amigos. Se você está nos assistindo pelo YouTube, faça sua inscrição. O tema de hoje é sobre traumas infantis. Até onde a psicologia exagera? Até onde a gente realmente pode ver que existem os traumas infantis? Os traumas infantis, eles acontecem muito comumente. Existe uma frase que a gente diz que é como não traumatizar os seus filhos, não os tendo. Toda mãe e todo pai vão encarar momentos de traumas infantis, seja aqueles que estão no controle deles, ou seja, aqueles que não estão no controle, né? Por exemplo, nós tivemos uma pandemia que pode ter gerado muito trauma na infância. Mas é importante a gente saber que os traumas infantis, eles são reais e que tem fases que podem mudar toda a história de vida dessa pessoa. A formação de personalidade, a formação de identidade de uma criança, ela acontece muito do 0 a 1 ano e depois do 0 aos 7, né? De 1 aos 7. Do 0 a 1 ano, essa criança está num boom de formação cerebral, é tecido cerebral se expandindo, se enriquecendo, como se fosse uma árvore frondosa mesmo. É um momento muito importante da vida de uma pessoa, é o seu primeiro ano de vida. Por isso que quando a gente vai entender a história de alguém, a gente pergunta, né, a gente sabe ali a data do nascimento e a gente também tenta entender qual foi o contexto que essa criança nasceu. Porque no seu primeiro ano de vida, ela precisa de muita atenção para sobreviver, mas de muito mais atenção para viver bem, né? Então, muitas vezes no passado, a ideia de um bebê era que o bebê não sentia dor, era que o bebê não sentia nada, que não tinha problema porque ele não ia lembrar. Realmente a gente não vai lembrar do nosso primeiro ano de vida, vai ser, né, uma coisa absurda se alguém lembra do seu primeiro ano de vida. Mas ali está sendo constituído muitos aspectos de uma pessoa que são fundamentais, seja a formação cerebral, seja a formação de personalidade. Na formação cerebral, nós temos todo o crescimento do cérebro. Pode ver que um neném nasce e ele tem o tamanho da sua cabeça, do seu crânio, maior do que o corpo, porque aquele tamanho do seu crânio vai ser o tamanho quase que para o resto da vida dele. E nesse espaço ali dentro vai crescendo o cérebro. O nenê de primeiro ano de vida, ele pode se traumatizar por questões que a gente diz que são os cuidados básicos, né? Ele precisa ter uma moradia, ele precisa ter alimentação, ele precisa ser trocado, né? Ele precisa de cuidados básicos, que são cuidados físicos mesmo. Muitas vezes, quando um neném é negligenciado, a gente sabe disso em instituições, onde às vezes ele não consegue receber uma atenção, é aquela criança que fica muito tempo com a fralda suja, é aquela criança que tá mal, tá chorando e não é atendida no seu choro, é aquela criança que tá com fome, né? Passa do horário de comer e não tem alguém ali para suprir essa criança que é completamente dependente. Essa criança pode ter sentimentos de negligência e abuso emocional e sentir como trauma. Isso impacta no seu desenvolvimento neurocerebral. Então, no primeiro ano de vida é um momento muito especial na vida de uma criança. E aí nós temos uma fase que a gente costuma dizer que é a fase muito importante, que é dos 7 aos 9 meses de vida. Dos 7 aos 9 meses de vida, pode sim acontecer um trauma, que é o trauma de separação. A criança, no seu primeiro ano de vida, ela está em desenvolvimento de uma função que a gente chama de reversibilidade. Então, ela entende que a mãe vai e a mãe volta, ou que o pai vai e o pai volta. Essa reversibilidade, ela começa a acontecer a partir do 7º mês de vida. Essa reversibilidade, quando ela está sentindo isso, desenvolvendo isso, ela pode sentir como se ela ficasse muito sozinha há muito tempo. Ela pode ter um problema em sua reversibilidade. Infelizmente, é muito comum
é muito comum com as mães que tiram a licença maternidade, que vão usufruir da licença maternidade e fazem 6 meses de licença e mais 1 mês porque estavam de férias. E exatamente na fase que o bebê está aprendendo, que aquela pessoa está aprendendo que a vida é reversível, que ela não vai sofrer um abandono duradouro, a mãe sai para trabalhar. Ou, bem naquela fase, é muito comum as mães já estarem muito cansadas e é natural, não está nada de errado na maternidade, se cansar na maternidade ou se cansar na paternidade. E não foi uma ou 2 vezes que eu vi pais decidindo viajar bem nesse momento e aí o bebê fica com a avó, porque é bem vinculado com a avó, fica com a babá. Esse é um momento perigoso para viagens, para afastamento dessa criança. Isso também pode impactar de uma maneira traumática. A gente pode ter a formação neurocerebral de maneira diferente. Eu queria lembrar uma coisa, que o trauma é caracterizado por uma função excessiva da nossa amígdala cerebral. A amígdala cerebral é nosso alerta. É como se fosse o alarme do nosso corpo. Ele dispara quando existe uma sensação de perigo. Ele pode disparar menos, disparar mais, mas ele é o produtor do medo, da ansiedade, mas também da precaução, do conhecimento de riscos, da percepção de hostilidade. A amígdala, nesse momento, está se desenvolvendo dos 7 aos 9 meses e pode sentir como trauma isso. Os traumas infantis, eles acontecem também até 7 anos de idade de uma maneira muito... a criança está muito vulnerável nesse momento. A vulnerabilidade da criança se deve à ideia que ela tem, conforto e amparo, né? A gente chama isso de confiança básica. Por exemplo, se tem uma tempestade lá fora e a criança entende, tá tudo bem, porque eu tô aqui com o papai e com a mamãe e eles podem tudo. E é essa ideia que a criança tem que ter mesmo do pai e da mãe, porque eles são a referência de todo o poder, autoridade e sabedoria para a criança. Se ela tem essa ideia, tá chovendo lá, mas meu pai e minha mãe estão aqui tão tranquilo, tá tudo bem. Aquela criança pode não ter medo, né, de tempestades, se ela não tiver uma condição genética, né, que a empurre para isso, ela vai estar tranquila, porque ela tem a confiança básica. Ela comeu e daqui a pouco ela sabe que ela vai comer de novo, ela tem a confiança básica. A mamãe saiu, mas a mamãe vai voltar. Ela tem ali a tranquilidade em relação a isso. O que acontece é que algumas crianças podem ficar muito ansiosas, mesmo tendo um primeiro ano de vida tranquilo, sem nenhuma ação mais traumática. O que pode acontecer com isso? Os adultos que estão cuidando dessa criança, geralmente os pais, têm que entender que o que eles comunicam, a criança entende como verdade absoluta. Se esse adulto tem muito medo de tempestade e ele também comunica, meu Deus, que medo, vamos correr, vamos lá, e gera uma ansiedade, ou gera um ambiente ansiogênico, para aquela criança ela entende, é o fim. Né? Se minha mãe está com medo, ou se o meu pai está com medo, é porque a coisa está muito feia. Então, quando a gente fala que a criança precisa ser poupada, ela precisa ser poupada na sua capacidade de enfrentamento. Os adultos têm um outro recurso de enfrentamento. A criança tem que ser poupada. Existe um trabalho que foi desenvolvido na Berkeley, que eles estudaram famílias que sofreram um momento lá de enchente e como que foi o trauma dessa situação. E aí eles fizeram um trabalho que a gente chama de coorte, eles acompanharam por longo prazo o crescimento dessas crianças e muitas crianças que viveram a mesma coisa, tiveram que sair de casa, entrar num barco, elas não tinham nada, não tinham trauma, não tinham um grande problema em sua personalidade, não eram pessoas ansiosas. E aí eles foram comparar com as que ficaram muito ansiosas. E a idade que eles pegaram era ali por volta dos 7 anos e a criança relatava o evento. E as crianças que ficaram muito ansiosas, elas relatavam o evento como uma coisa horrível, né? O que você lembra desse evento? Eles falavam, olha, eu lembro do meu pai gritando, da minha mãe gritando, todo mundo desesperado, aquela chuva e a gente não sabia para onde ir. E o vizinho, na mesma condição, né, praticamente pareado ali no nível de estresse. A outra criança falou, olha, eu lembro assim que foi super legal, o vovô estava em casa, ele falou, ó, nós vamos passear de barco, hoje vai ser um dia diferente, olha a chuva, todo mundo vai ficar molhado. Então, a comunicação para aquela criança, para a primeira criança, de que havia uma tragédia, fez com que aquilo fosse extremamente traumático para ela. Em compensação, a comunicação de está tudo sob controle, nós teremos um dia diferente, para outra criança faz com que ela tenha muito mais calma, muito mais tranquilidade para enfrentamento também de situações mais agressivas.
E isso é uma chave muito importante para os pais entenderem que o que eles comunicam, especialmente dos 0 a 7 anos, faz toda a diferença. A criança ela sempre vai ser como um cimento que ainda não secou. Se você encostou ali, vai marcar, né? Então, diferente de um adulto, por isso que a gente diz, os recursos são diferentes. Então, quando os pais conseguem dominar as suas circunstâncias estressoras, por exemplo, a família está com um problema de dificuldade financeira. Esse problema de dificuldade financeira jamais pode ser passado para a criança. Obviamente, nós vamos fazer educação financeira para uma criança, mas jamais eu vou passar para a criança, olha, nós não sabemos como é que vamos pagar a conta, ai meu Deus, eu não posso passar. Essa criança não tem recurso para entender isso, ela não tem recurso emocional, ela não tem recurso intelectual e ela vai entender, ela também pode se entender como um peso. Então eu posso orientar a criança em educação financeira sem dúvida nenhuma. Ensiná-la a pagar a luz, ensiná-la a usar menos água, ensiná-la a conviver nesse mundo que é tão limitado e que a gente precisa se manter nesse mundo limitado. Mas eu não posso passar para a criança o meu estresse, a minha preocupação. Outro aspecto são, por exemplo, os pais estão enfrentando uma patologia da geração anterior. O avô está com câncer de próstata, ou a avó está com câncer de mama. De novo, a criança deve ser poupada. Não é que você vai fingir para a criança, não é que você vai mentir para a criança, mas você vai poupá-la de um sofrimento que ela não tem condições de enfrentar. Então, muitas vezes, os pais, na ânsia de eu quero que meu filho seja forte, eles colocam um peso sobre a criança que ela não tem condições. E isso é um abuso emocional e pode sim produzir traumas. Os traumas infantis, eles também são muito comuns quando há uma dificuldade dos pais estabelecerem limites reais e estabelecerem disciplina para essa criança. Lembrando que os pais são os tutores, eles são os cuidadores, eles não são os donos, né? Isso muda muito. Quando eles são os cuidadores e tem que fazer essa criança sobreviver, essa criança precisa entender muito bem os limites da vida, o que se pode e o que não se pode. No entanto, uma criança, ela não aprende de primeira. Ninguém aprendeu de primeira, nem a pessoa mais genial do mundo aprende de primeira. Se ela aprender de primeira, essa criança é uma criança assustada e a gente precisa rever essa questão da ansiedade. A criança, ela vai testar limites, isso é natural dela. Ela está numa fase de descoberta. Não é que ela não aceita as tuas palavras. Muitos pais falam, meu Deus, meu filho não obedece. Ele está testando limites. Talvez para uma criança você fale 10 vezes e ela entenda. Para outra você tem que falar 10, você tem que desenhar. Para outro você não vai falar, você vai mostrar. Existem diferentes maneiras de estabelecer os limites para as crianças. E diferentes maneiras de trazer à consciência dela a consequência dela ter quebrado os limites. Então eu preciso mostrar para ela, se você quebrar o limite, isso pode acontecer. Se ela insistir, você precisa de alguma maneira também protegê-la. Ela não pode insistir em ficar numa janela onde ela tem um risco de morte. Você tem que associar a consequência negativa a algo que ela entenda que aquilo ela não pode. Se você chegar perto da janela, lógico, põe um protetor de tela, um protetor de janela e tal, mas você pode dizer, se você chegar perto da janela, você vai ficar sem aquele doce que você gosta de sobremesa no domingo. Você não vai comer o doce. De preferência, alguma coisa mais próxima, ou sem o doce que você gosta daqui a pouco. Então, eu preciso associar uma consequência negativa para ela ter alcance do tamanho da consequência. Então, ela tem que sentir ali. Ou outra maneira da gente fazer associar é ganho de privilégios ou perda de privilégios. A primeira o exemplo que eu dei foi perda de privilégios. No ganho de privilégios, você vai falar, olha, se você não chegar mais perto da janela, o papai vai sempre sentar com você aqui pra gente fazer a tarefa junto. Então você já associa uma coisa que seja prazerosa para a criança. Assim a gente estabelece limites de maneira muito mais sofisticada. Muitas pessoas entendem que pena pela lei da palmada, nós deveríamos ter não deveria ter a lei da palmada. Um tapa resolve muito melhor. Lembrando que a agressão física é um limitador, sem dúvida nenhuma, mas ele é o mais rústico de todos, né? Então, se antigamente funcionava, que bom que era o que eles tinham. Antigamente também funcionava ir a pé de Jerusalém até Belém. Funcionava um monte de coisa antigamente, né? Hoje a gente não, hoje a gente tem carro. Antigamente também funcionava tudo ter que ser presencial. Então, nós temos uma evolução de tecnologia, evolução de conhecimento, e é importante que se adapte a essa evolução do conhecimento que está associado a uma evolução afetiva da sociedade. Se antigamente um tapa funcionava, talvez porque eles tivessem só o tapa para poder oferecer para essa criança. Até muito pouco tempo atrás, no nosso país, a criança não era sujeito de direito, né? Até a vinda da Constituição Federal. Hoje a criança é sujeito de direito. E eu preciso saber equilibrar entre causar um trauma
por disciplina e por limites, ou causar uma idolatria, que também vai fazer mal para a criança. Ela precisa se frustrar, ela precisa se limitar, ser limitada. Mas é importante que os pais façam isso da melhor maneira possível, para que os traumas realmente sejam evitados. E existe sim, cada vez mais, técnicas e conhecimentos que ajudam na educação dos filhos de uma maneira não traumática. Se você de alguma maneira se identificou com esse vídeo, busque ajuda. Se você acha que a maneira como você está disciplinando, ou teu filho, ou tua filha, ou alguém conhecido pode ter traumas, busque ajuda. Existem muitos recursos atualmente para ajudar na educação dos filhos.